É com muito prazer e gratidão que eu volto a me comunicar com você a respeito de um assunto gravíssimo, que é como o desgoverno Lula Mota mete a mão no nosso bolso sem a menor cerimônia, principalmente no bolso da classe média, para evitar cobrar impostos dos seus amiguinhos ricaços que sustentam o luxo das suas vidas. Acontece que o desgoverno Lula conseguiu, no Congresso Nacional, aprovação espetacular para a sua economia para o brasileiro que ganha até R$ 5.000 por mês. Este brasileiro não pagará, será isento de imposto de renda. Essa é a grande notícia, o leitmotiv para que a imprensa continue apostando e os institutos de pesquisa também na reeleição garantida de Lula no ano de 2026. Mas, meus amigos, eu quero dizer a vocês que eu tomei conhecimento de uma notícia dada na BBC de Londres, a respeito da mudança do perfil do contribuinte que sustenta essa farra. Em 2007, portanto, há 18 anos, né, já dava para ser um cidadão de maior, né? A contribuição para a classe média no imposto de renda era de 6,32%. E para os mais ricos, ou seja, na classe média é considerada entre 5 e 30 salários mínimos. Os mais ricos, com mais de 320 salários mínimos, super ricos, contribuíam com 6,9%. A tributação de renda dos contribuintes mais ricos apresentou uma tendência de queda, recuando quase 40% há 18 anos para hoje, entre 2007 e 2023. Enquanto a tributação da classe média subiu, aumentando mais de 55,85% nestas duas últimas décadas. Dá para acreditar? O congelamento da tabela de imposto de renda com o fim da tributação de lucros e dividendos distribuídos são as duas principais causas apontadas pelos analistas consultados pela BBC dessa virada de mesa, né? Mas eu quero lembrar que esta é uma ideologia do PT. O PT se finge de comunista, mas é esquerda de luxo. O PT se baseia hoje, até depois de tantos anos, na frase de sua filósofa principal, Marilena Chaui. A professora Marilena Chaui, da USP, disse essa frase famosa que eu vou ler aqui para vocês. Eu odeio a classe média. A classe média funciona oprimindo os dominados e bajulando os dominantes. Ela devia estar se olhando no espelho, porque ela é classe média. Mas também, quando o Lula se olha no espelho, se é que ele já se olhou no espelho alguma vez na vida, ele pensa assim também, ele também odeia a classe média, porque a classe média é tudo que ele nunca quis ser na vida. Ele saiu de operário para ser um ricaço, que é o que ele é, na política, que é o que ele faz. Então, meus amigos, o Lula adora a riqueza. E os ricos do PT estão devolvendo até os empreiteiros corrupteiros, estão recebendo de volta. Primeiro, estão sendo liberados de qualquer tipo de pagamento de multa e de qualquer condenação pela Lava Jato, na grande conquista do atual decano do Supremo Tribunal Federal, Dr. Gilmar Mendes.
o famoso Gilmar Palusa, né? Recentemente, um colega dele, que apoia o doutor Alexandre de Moraes e também o doutor Gilmar Mendes, que é o Dias Toffoli, passou a devolver a mancheias todo o dinheiro que os empreiteiros corrupteiros pagaram de multas pelo roubo detectado pela Lava Jato em Curitiba, simplesmente alegando que Curitiba não era o lugar da condenação deles. Eles teriam que ter sido condenados em Brasília, porque o Lula foi preso por causa dessa descoberta, foi preso em Curitiba, na Polícia Federal. Ah, então isso aí está tudo errado, volta tudo para o começo, porque tinha que ser em Brasília, porque o crime foi cometido em Brasília. Ah, é? O crime foi cometido em... Ah, não me diga. Que grande descoberta. Olha, o cálculo confiável do sindicato dos fiscais, o Sindifisco, diz o seguinte, que essa redução de quem ganha até R$5.000 por mês, não pagar mais imposto de renda, significa um débito de R$1 bilhão para o governo. Só que o PT, que trabalha tanto sob o guarda-chuva da riqueza e contra a classe média, não conta para nós o seguinte: quando o texto saiu do Palácio do Planalto e foi para ser debatido na Câmara dos Deputados, passou pela mão do relator Arthur Lira, aquele que já mandou junto com o Lula e foi substituído pelo Hugo Moura, porque a presidência da Câmara muda. E o Arthur Lira simplesmente reduziu estimativas de economistas obtidas pela reportagem da BBC indicam que a mudança, caso a aprovação passe também pelo Senado, está faltando essa votação, evitará que fazendeiros riquíssimos paguem algo entre 3 bilhões e 4 bilhões em impostos por ano. Bom, 3 são 3 bilhões, 3 vezes 1 bilhão, né? Quer dizer, o governo perdeu dinheiro, que era a contribuição de alguns dos mais ricos, 3 vezes mais do que está cedendo de quem ganha até 5 mil por mês. Isso ninguém fala. A BBC foi falar lá em Londres, em português, mas em Londres. A imprensa brasileira calou sobre isso. Eu estou aqui comunicando para vocês. Conto também com a ajuda do meu colega e amigo Nando Moura. Nando Moura fez um vídeo impecável que eu recomendo muito para vocês, contando o óbvio. A imprensa disse que Lula está reeleito. E aí ele fez uma continha que eu gostaria de transmitir para você, pedindo licença ao Nando Moura. A continha é o seguinte: em 1996... cidadãos que ganhavam até R$900 por mês eram isentos de impostos. Calculado esse dinheiro para valores de hoje, com inflação, significam R$5.300. Quer dizer, ainda estão passando a mão em R$300. Porque o cidadão, para ser compensado pelo que foi negado a ele em 97, vai chegar só até 5 mil. Se ganhar 5.100, já tem que declarar imposto de renda. Então, esta é a verdade verdadeira sobre a grande causa que, segundo a imprensa pátria, que não registra essas coisas que eu contei da BBC aqui, são um grande gesto, uma grande vitória do governo, que garantirá a grande vitória do Lula na eleição de 2026. Agora, nem dizer que ama a classe média, porque a classe média que está sustentando essa farra, e você quer saber como é que é a situação? O Brasil tem um déficit imenso,
está aumentando cada vez mais, contratando mais funcionários, aumentando o número de ministério. E eu acredito que com a reeleição, que a imprensa está dando como certa, isso vai também aumentar o número de pastas para caber mais gente de mais partidos. E foi também aprovado um fundo partidário de 5 bilhões. E da forma que foi feita essa mudança, 5% da população brasileira, no qual nos incluímos eu e você, nós que trabalhamos duro e pagamos impostos, é que bancamos esse pagamento de imposto que sustenta essa máquina jurídica no Brasil. Essa máquina poderosa, essa máquina da casta, essa máquina dos ricaços como os mais protegidos de todos os amigos do chefão. Dois chefões. Não é de chorar? É de chorar. É de chorar até esfolar as glândulas lacrimais. Bom, vou ficando por aqui, direto ao assunto. Se você gostou desse vídeo, você pode dar um link. Se você não está inscrito no canal José Neumann de Pinto no YouTube, você se inscreve, dá o link. E comenta, por favor. Diz o que é que você acha desse verdadeiro milagre que é 5% da população bancando todos os gastos da Janja na Europa, todos os negócios dos amigos do Lula na produção animal, né, os Joesley Batista da vida, todos esses luxos. Isso, e também, é claro, os 5 bilhões para os senhores chefões partidários e parlamentares deste Brasil, que não é nada varonil e muito menos democrático. Não, isso aí não é democracia. Presta atenção nesse número. Só 5% segura, sustenta os cofres furados desta ré privada, porque isso é uma ré, ou seja, acusada de crimes, privada, não é uma república. Vou ficando por aqui, direto ao assunto. Até!